pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. TV aberta São Paulo, no Quality by Maracel de hoje estamos recebendo Suelen Burguês. Ela é do O Brigadeiro Confeitaria Artesanal. Gente, olha, os doces do aniversário da minha netinha da Liz, de 1 ano, foram todos feitos por ela, Suelen. Confiram. Boa tarde, Maracedro. Boa tarde a todos do Quality by Maracedro. Eu gostaria de começar agradecendo a Mara por esse convite, para poder apresentar para o seu público o brigadeiro e a confeitaria artesanal. A ideia do brigadeiro surgiu em 2013, a partir de uma viagem da minha irmã para Maringá, onde ela foi ver um casal de amigos. E a amiga dela, Mariana, ela fazia na época brigadeiros gourmet para vender. Foi bem na época do boom dos brigadeiros gourmets e ela estava tendo muito sucesso na comercialização desse produto na região. Quando a minha irmã voltou para São Paulo, a ideia ficou na cabeça dela e ela ficou vendo como ela podia transformar isso dentro da realidade dela. A minha irmã, ela trabalhava fora, ela começou a fazer alguns cursos na área, conhecer algumas receitas diferentes para poder apresentar. Como a minha irmã trabalhava, ela só fazia no final de semana. Ela vendia nos finais de semana e começou mais como um passatempo, até que ela começou a amadurecer a ideia. Foi aí que em 2015 a minha irmã começou a oferecer para mais que os amigos próximos, né? Ela criou uma página no Facebook, ela criou uma página no Instagram, onde ela começou a postar os produtos que ela fazia, mas sempre o brigadeiro. Eu participava do brigadeiro só na hora do perrengue. Eu ajudava quando ela tinha encomenda e ficava muito em cima da hora, então eu ia para casa dela, ajudava ela a finalizar as encomendas, eu ficava xeretando receitas, mas até então eu atuava na minha área. Eu sou formada em hidráulica, pós-graduada na área de recursos hídricos, e eu trabalhei na minha área até 2018. E aí, em 2018, eu e a minha irmã conversamos sobre eu partir para o brigadeiro. Eu fiz um curso de chocolataria no Senac São Paulo para aprender as técnicas do chocolate. Temperagem, trabalho com forma, trabalho com transfer. Eu já tinha feito os cursos livres na área de confeitaria, na área de doces, mas eu queria começar a me aprofundar, já que eu ia entrar para o brigadeiro. Eu fiz um curso com uma cake designer para aprender as técnicas de decorar bolos com pasta americana, fazer uma personalização. Nesse curso eu aprendi tanto a parte de como decorar bolos e doces. Foi daí que no final do mês de junho eu pedi a minha demissão na prefeitura da cidade de São Paulo, que era onde eu trabalhava, para me dedicar exclusivamente ao brigadeiro. Logo que eu entrei no brigadeiro em julho, eu precisava pôr em prática tudo que eu estava aprendendo, e aí eu fiz a família de cobaia. Toda confeiteira que se preza faz a família de cobaia. Então, no começo, a família comia tudo que era trufa, bombom, brigadeiro, bolo, cobertura, recheio, tudo que pode imaginar que foi para o cardápio passou pelo crivo da família antes. A vantagem é que a família, no meu caso, ela é super crítica, então ela me ajudou muito a desenvolver o novo cardápio do brigadeiro. Em 2018, o brigadeiro era para ser eu e a minha irmã, mas ela acabou abandonando a ideia e aí o brigadeiro ficou só para mim. No começo foi uma coisa muito perdida, porque você estava acostumado a trabalhar com alguém, a desenvolver as ideias com alguém. Foi daí que eu parei, sentei e falei, vamos mudar tudo, já que agora vai ser só meu, eu vou trabalhar em cima de um produto que eu tenha pleno domínio. Foi aí que eu montei um cardápio do brigadeiro, com bolos, tanto os bolos decorados como do tipo simples, os bolos mais sofisticados, naked cake, espatulados, como também os doces. O brigadeiro antes, pelo próprio nome, só tinha brigadeiros. Hoje nós temos mais de 40 sabores de brigadeiro. Tem também as trufas, os bombons, tem pirulitos, tanto os simples, os recheados, tem a parte de pão de mel, o brownie,
Então, com o passar do tempo, eu fui incluindo os outros produtos no brigadeiro. Hoje, se for pensar na questão de sabores e produtos, ele tem quase 100 opções. Todas são fabricadas artesanalmente. E é disso que eu vou falar um pouquinho com vocês. Quando eu entrei para a confeitaria, eu fui atrás de conhecer pessoas que já estavam há um bom tempo na área, para aprender com as dificuldades que elas tinham tido e desmistificar isso que fica um pouco de que todo mundo sabe fazer um bolo. Realmente, se você pegar uma receita e seguir a receita à risca, você consegue fazer um bolo. A questão é se o seu bolo vai ficar como o da receita. Então foi aí que eu fui atrás de aprender a fazer bolos com qualidade. A confeitaria, ela existe desde os primórdios, né, desde o açúcar. Então eu fui atrás de aprender lá na confeitaria básica todos os princípios. Eu fui ler por qual motivo alguns açúcares são indicados para as receitas, outros não. As substituições que você pode fazer que não vai ocasionar uma mudança no seu produto final, qual gordura é indicada, por qual motivo alguns produtos têm que ser utilizados em temperatura ambiente, gelado, como você saber se aquele produto que você vai estar utilizando é de qualidade. Tudo isso faz parte do seu produto ser de alta qualidade e você poder denominar como gourmet. Ultimamente a gente ouve muito falar sobre produtos gourmet. Você vai em praças de alimentação e você vê na internet vários produtos que criaram uma linha gourmet. O gourmet nada mais é do que você preparar um produto final com vários produtos dentro do processo de boa qualidade. Então, por exemplo, você vai preparar o seu bolo agora para o café da tarde. O seu bolo de laranja, ele pode ser um bolo gourmet. Se você, por exemplo, escolher, ao invés do suco de laranja, daquele concentrado de caixinha, utilizar laranja espremida. Se você, por exemplo, pegar o seu açúcar e peneirar o seu açúcar antes de bater o bolo, porque isso vai fazer com que os grãos mais grosseiros fiquem na peneira e o seu produto seja mais leve. O gourmet, ele vai desde o seu processo de fabricação até os produtos que você utiliza. Então a minha ideia foi de pegar o brigadeiro e transformar o cardápio todo dele em produtos de alta qualidade, o que todo mundo denomina como gourmet. Aí a gente passa por aquele processo que é comprar os produtos de melhor qualidade, fazer essa pesquisa no mercado para conseguir o melhor preço e qualidade. Aí todo mundo pensa, é só bater um bolo. Não é só bater um bolo. Você tem que pesar todos os ingredientes. Você tem que saber exatamente a medida que precisa dele. Se a receita for em xícaras, você tem que utilizar aquele mesmo padrão de xícara para a receita inteira. Se a receita for em gramas, é maior ainda a sua precisão. Porque isso quer dizer que você não pode errar a quantidade que vai. Porque isso faz toda a diferença no produto final. Por exemplo, se eu deixar um pouquinho mais de açúcar na medida, o bolo pode ficar muito fofo e eu perco a estrutura dele se eu tiver que fazer um bolo decorado. Ou, por exemplo, eu coloco um pouco mais de farinha, óleo, o bolo fica solado, fica aquele bolo ruim de comer, que muitas vezes as pessoas chegam e falam justamente do bolo de cenoura. Meu bolo de cenoura sola. É a questão de quanto você coloca dos ingredientes. Todas as partes do processo, elas influenciam diretamente no seu produto final. Não adianta nada se você tiver produtos de boa qualidade e você não souber medi-los para poder efetuar uma produção correta. Isso interfere, isso muda no gosto, isso muda na aparência do seu produto. Isso é algo que você tem que estudar. Uma coisa que, com base em muito teste, eu aprendi que para cada tipo de receita existe um jeito correto de fazer. O carro-chefe do brigadeiro é o nosso brigadeiro belga. Todos os clientes do brigadeiro já comeram ele, começaram por ele e foi daí que conheceram outros produtos. O nosso brigadeiro belga, ele é pesado 1 a 1, tanto na hora de efetuar a receita, como na hora de porcionar para fazer o brigadeiro individualmente. Nosso brigadeiro, ele pesa 20 gramas. Independente do sabor, ele vai ter que pesar 20 gramas. Mas, por exemplo, se eu fizer um brigadeiro belga, eu sei que eu tenho que ter 17 gramas de massa, que é o que a gente chama do brigadeiro, e 3 gramas de confeito. Se, por exemplo, eu for fazer um brigadeiro
Estilo casadinho, que é o brigadeiro belga ao leite com o brigadeiro belga branco. Ele não vai o confeito, ele é passado num açúcar especial. Eu sei que ele não posso ter 17 gramas de massa, porque senão ele vai pesar menos do que as minhas 20 gramas finais. Então tudo isso faz parte de um processo para eu ter um produto final igual. Imagina só você encomendar um cento de doces para uma mesa e cada brigadeiro tem um tamanho. Isso fica muito feio na hora de você montar uma decoração. Tudo isso faz parte de você entregar para o seu cliente o melhor produto. E eu já tive muito cliente que veio até mim falar assim, nossa, eu comprei um brigadeiro de um lugar e veio cada um de um tamanho. Isso é o erro de não ter o simples trabalho de pesar o brigadeiro um a um. Então aqui no brigadeiro nada sai sem ter o mesmo peso. Isso é um trabalho, isso está dentro do trabalho artesanal que a gente faz, não existe uma máquina que vai simplesmente enrolando os brigadeiros, todos são enrolados daquele jeito super tradicional. Isso faz com que o nosso cliente ele saiba o produto que ele vai estar recebendo. Existem algumas diferenças, né? Por exemplo, se for um brigadeiro belga e se for um brigadeiro com grãos. Como ele vai enrolado no grão, ele tem um tamanho diferente. Mas até isso o cliente fica sabendo antes. A clareza com que eu deixo exposto para o cliente o que ele vai receber faz com que ele confie no meu trabalho. E isso é uma parte muito importante. Você trabalhar com a personalização, ela te dá a vantagem de conhecer muitos projetos diferentes ao longo de cada execução, né? Porque você busca referências para poder executar o seu projeto. Quando chega um cliente com uma ideia, trabalhar com a personalização, com a confeitaria personalizada, você tem que entrar no mundo que aquele cliente criou para poder transformar aquilo na realidade. E isso demanda um tempo, demanda estudo, então a confeitaria é um local de estudo eterno. Não vai existir uma forma de você trabalhar com a confeitaria se você não aprimorar as suas técnicas e a elaboração de projetos ao longo do tempo. Se você começar a seguir pessoas da confeitaria fora do país, né, chefes de cozinha, pessoas estudadas, escolas de confeitaria fora do país, ou até mesmo dentro do país mesmo, você vai descobrir que existem técnicas utilizadas para melhor aproveitamento dos produtos, ingredientes que são constantemente desenvolvidos para melhorar conforme o nosso clima, para melhorar a apresentação final do produto, garantir durabilidade, estabilidade. Então, assim, a confeitaria é um local que quem entra na confeitaria tem que estar consciente que o estudo tem que ser frequente, você tem que se aprimorar e o seu cliente, ele é exigente. Ele não vai comer aquele mesmo doce que você faz com maestria para sempre. Você vai ter que sempre apresentar uma novidade. Pode não ser uma novidade por mês, mas você vai ter que incluir algo novo. A vantagem nesse caso da confeitaria personalizada é que você consegue incluir conforme o paladar do seu público-alvo. Eu sei, por exemplo, que eu tenho muito mais clientes que gostam de chocolate mais doce, o ao leite. Então, as minhas criações, o que eu incluo no cardápio, ele sempre prioriza ter mais ideias voltadas para esses clientes. Não que outros produtos não são incluídos, mas com uma frequência menor. Então isso tudo vai de acordo com o seu público-alvo. Você hoje lidar com a confeitaria, lidar com o consumidor final que tem aí uma infinidade de locais onde ele pode adquirir um produto, onde ele pode pesquisar, faz com que você tenha todo dia que se superar. Você tem que estar preparado para apresentar algo novo para o seu cliente. Um outro ponto muito importante, assim, que eu vejo do meu trabalho é o tratamento com a pessoa. Um cliente, ele não é igual ao outro cliente, por mais que ele peça o mesmo produto. Quando você trata o cliente de forma personalizada, você sabe o nome dele, você conhece os gostos do seu cliente, você fideliza o seu cliente. Todo mundo gosta de ser tratado como indivíduo e não como mais um do grupo. Então, o atendimento sendo personalizado, você lidando com ele de uma forma mais amistosa, faz com que o seu cliente volte. Você fideliza o seu cliente e faz com que o seu negócio prospere.
A confeitaria foi, para muita gente, uma saída nessa pandemia, porque muita gente acabou perdendo o emprego, a colocação profissional, e acabou vendo em produzir alimentos em casa uma forma de ganhar uma renda para conseguir se manter nessa situação toda que a gente vive. E me perguntaram muito sobre como a situação da pandemia mudou a minha realidade. Por trabalhar com doces decorados, eu trabalhava com festa, eu trabalhava com empresas, eu tinha grandes clientes, pessoa jurídica. Então foi uma mudança muito grande, porque até fevereiro eu entregava doces decorados em festas, eu fazia personalizações em escala. E aí quando veio essa pandemia, mudou tudo. Mudou a forma de atender, mudou a segurança alimentar, não alterou. Porque para você mexer com comida, existe um manual da prefeitura, da agência de vigilância sanitária que você tem que seguir para trabalhar com o alimento. Mas existiu uma maior dificuldade de você trabalhar. Porque com a pandemia, né, que chegou na vida de todo mundo, as pessoas passaram a não consumir o meu produto principal, que era o doce decorado personalizado. As festas foram canceladas. Os meus clientes que são jurídicos, eles passaram a não ter mais os eventos deles, o mimo para cliente, então isso mudou muito. E aí veio aquele baque e a pandemia chegou no momento de Páscoa, que é a melhor data da confeitaria, né? A confeitaria, o termômetro da confeitaria no ano inteiro é a Páscoa. Então precisou ser feita uma mudança muito rápida para atender a nova necessidade. Então, a necessidade do meu cliente agora eram bolos menores. Eu passei a fabricar bolos em menores tamanhos. Meu bolo mínimo era de 1 quilo. Hoje a gente tem os kits festa para festa em casa, que o bolo é de 700 gramas. Existe hoje o doce decorado, mas aquele doce que eu vendo em menor quantidade. Antes eu fazia pacotes de doces decorados, porque eram festa, era para compor festas de aniversário, eventos grandes. E agora a pessoa não quer deixar a data importante, passar em branco, o que realmente, né, é um ano que todo mundo vai guardar. Então, por que não aquele momento ser comemorado também? Isso precisou ser feito uma readequação do meu cardápio. Fora isso, eu precisei pedir aos meus clientes que os pedidos fossem feitos com antecedência, por dificuldade do deslocamento, para conseguir comprar o produto, para conseguir entregar o produto. No começo, houve uma dificuldade muito grande de conseguir encontrar embalagem, porque todo mundo passou a entregar. Eu sempre trabalhei com entrega, todos os meus produtos são entregues por mim mesma. Eu não recomendo o meu cliente contratar nenhum serviço de entrega, porque o produto sai daqui tão bonitinho, tão perfeito, e aí vem uma moto e saculeja. E aí o bolo não vai chegar em perfeito estado, o meu cliente não vai gostar do que ele vai receber. Então isso sempre foi uma preocupação minha. Mas aí eu vi todo mundo, um mercado inteiro da gastronomia mudando para o delivery. E sugaram as embalagens que eram utilizadas para entrega. Então, no começo, a adaptação com a pandemia, ela teve que ser um negócio absurdo, porque você tem que incluir isso na sua nova rotina. O cardápio do Brigadeiro foi sim alterado para atender essa nova situação. Foram criados produtos para este momento e que acabaram que eles vão ficar no cardápio por causa que eles foram super bem aceitos pelos meus clientes. Então, isso tudo ensinou que dá para fazer, que a gente consegue se adaptar. É uma mudança que é constante, é um cuidado constante, ainda mais na situação toda que a gente vive, porém dá para ser feito. Quando eu falei para vocês que eu criei alguns produtos específicos, né, para essa situação que a gente vive agora, o meu cardápio ele não tinha salgado, né? O brigadeiro ele era exclusivamente produtos doces. E mesmo assim não era a gama inteira da confeitaria. É uma produção muito restrita, é uma produção individualizada, existe um número máximo de atendimento com qualidade possível de ser feito. Então a gente teve que elaborar novamente algumas mudanças. Todo mundo começou a fazer festa na caixa, todo mundo já deve ter visto uma festa na caixa. Vai passar algumas imagens para vocês de festas da caixa que eu criei. E aí a minha ideia era colocar de forma artesanal, tinham que ter salgados. Eu falei, mas eu não faço salgado. O salgado que eu faço sempre foi para a família.
Eu aprendi aos 9 anos de idade a fazer um pão salgado que a minha família come até hoje. E de tanta família falar que é bom, eu falei, ao invés de incluir os salgadinhos fritos, que iam demandar muito tempo, ia demandar mudar a estrutura da minha cozinha, que hoje é só com doce, a forma de armazenar, a conservação. Resolvi incluir no meu kit de festa na caixa um pão salgado, né? Um pão caseiro, totalmente artesanal, ele só vai o forno. Os primeiros clientes receberam super bem a ideia de não ter a fritura, o que para mim foi um impacto, porque eu falei assim, pode ser que o meu kit ele não seja aceito, porque o meu kit não tem a fritura e os salgadinhos fritos são mais baratos. Então o meu kit ele é um pouco mais caro do que as pessoas veem no mercado. E eu me enganei. E foi um engano super positivo, porque eu vi os meus clientes aceitarem muito bem, fazerem o pedido, eu não quero bolo, eu quero só o pão. Então assim, ao invés do bolo, você coloca uns outros docinhos que você faz, coloca o pão de mel, que eu adoro pão de mel, adoro brownie. Então eles mudaram o pedido deles. A pandemia ensinou muito. Eu acho que todo mundo aprendeu alguma coisa na confeitaria, comigo não seria diferente. Eu aprendi muito com isso. E mesmo dentro de tudo isso que aconteceu, eu consegui imprimir em cada doce, em cada entrega que eu fazia, a qualidade do brigadeiro, a personalização do brigadeiro, porque mesmo num kit festa, eu coloco a cor de fita que o cliente pede, que a pessoa mais gosta. Eu coloco os docinhos que a pessoa prefere. O bolo é recheado de acordo com o gosto do meu cliente. O recheio do pão também. Então, assim, tudo isso é a personalização. É o que eu prego e eu acho que a gente pode fazer dessa forma. Existe uma questão financeira nisso? Existe, mas ela não é tão impactante como as pessoas pensam. A questão da qualidade, eu acho que muitas vezes ela tem que prevalecer com relação ao produto. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, quiser saber mais detalhes da confeitaria artesanal, dos produtos personalizados, eu fico à inteira disposição. Vocês podem me encontrar lá na página do Brigadeiro, no Instagram, que é o @obrigadeiro.dg. Também vou deixar o telefone para contato, para quem tiver dúvida, quiser solicitar cardápio, orçamento de algum projeto que deseja desenvolver também. O telefone é 11 9 6926 80 80. Quem iniciou na confeitaria agora, nessa época de pandemia, que viu na confeitaria uma saída e que gostou, que se apaixonou por esse mundo doce, eu desejo primeiro muita sorte. É difícil, não vou negar que é muito trabalhoso, e eu desejo que você que escolha continuar a permanecer na confeitaria, estude para que você possa sempre se aprimorar, oferecer o melhor para o seu cliente e estar satisfeito com aquilo que você produz. Quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição lá na página do Brigadeiro. Esse ano a gente já teve um cardápio especial de Páscoa, de Dia das Mães, de Dia dos Namorados. Agora a gente está desenvolvendo o cardápio de Dia dos Pais, um cardápio voltado a um paladar específico que vai acompanhar bebidas alcoólicas, né? Aquelas miniaturas de bebidas alcoólicas para presentear pais, avós, tios, enfim. Então toda data comemorativa a gente consegue transformar em algo doce. O Natal é uma data comemorativa super especial também para a confeitaria, porque a gente produz os mimos que as empresas presenteiam os funcionários. A gente não tem uma noção de como vai ser esse ano, né? Mas a gente consegue produzir algo que abrange desde você presentear todos os funcionários, mesmo que você tenha 5 funcionários ou você ter 200 funcionários, até você dar aquele presente especial para um tio, uma avó, naquele momento de confraternização da família. A confeitaria, ela consegue te fazer estar presente em todos os momentos. Afinal, quem não gosta de ter um chocolatinho para tomar um café, um biscoito para acompanhar, um bolinho à tarde? A confeitaria, ela permite isso. E quando a gente trabalha de forma personalizada, como é o que o Brigadeiro faz, a gente consegue atender um pouquinho além daquele docinho. A gente faz o docinho que o cliente deseja. Mara, eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de ter conversado com o seu público, de você e sua família terem experimentado os meus docinhos e o meu bolo lá no aniversário da Liz. Eu agradeço de verdade o convite para estar aqui e eu fico à disposição para uma próxima oportunidade, tá bom?
E também estamos recebendo Milene Galiego, da cervejaria Samedi. É uma cerveja artesanal, gente, olha, deliciosa. Confiro, esteve presente também no aniversário de 1 ano da minha netinha Liz. Confiram. Olá, Mara Cedro, tudo bem? Prazer estar aqui com você mais uma vez no seu programa. Para quem não me conhece, eu sou a Kênia da cervejaria Samedi. Venho aqui mais uma vez falar dos nossos rótulos, muitas sensações para proporcionar para os nossos clientes nesse momento tão difícil ainda de pandemia. Então, quem puder, fique em casa e fique com qualidade, fique com a Samedi. Nós fazemos entregas. Para quem quiser saber um pouco mais sobre os nossos rótulos, só acessar www.cervejariasamadi.com.br com DHY, ou então nos mandar uma mensagem no WhatsApp, que é o 11 97651 4261. Então, assim, queria deixar um beijo para Mara, um beijo para todo mundo que assiste o programa e para quem acompanha a gente. E para quem ainda não acompanha, se puder também acompanhar a gente nas redes sociais. Nossas redes sociais são Samedi Indie. Um beijo a todos, fiquem em casa.